Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas das mais diferentes áreas da nutrição através de entrevistas com os mais renomados nutricionistas da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. Atualmente o canal tem mais de 60 entrevistas, todas voltadas para nutrição. E desde já compartilhe esse vídeo, deixe esse like, leve a informação para outro colega da área. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre os desafios do nutricionista na educação e formação profissional. E para isso, convidamos a nutricionista antenada aí na área, a Angélica Freitas, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Angélica, tudo bem? Olá, Paulo, tudo bem? Começo agradecendo o convite, fico muito feliz em estar aqui conseguindo participar do seu canal e estar levando, né, um pouco mais de informação àqueles que te seguem, que buscam, né? Justamente estão aqui no canal é porque eles buscam informações pertinentes à área de nutrição, seja na formação, atuação. É muito importante ter esses meios, né, de comunicação e uma fonte segura de informação. Então, muito feliz em estar aqui com você. Com certeza. Palavra de docente, informação segura, né? Que é o que todo profissional quer passar para os seus alunos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Angélica Freitas. Ela é nutricionista, é mestre em ciências em nutrição humana aplicada, tem especialização em fitoterapia clínica e formação pedagógica, né? É docente em cursos de graduação e pós-graduação, é atual presidente da APAN, né? Associação Paulista de Nutrição, é uma entidade que faz cursos técnicos científicos maravilhosos, vale muito a pena conhecer. E a mãe da Tiffany e do Thomas também, né? Bastante coisa aí para estar enquadrando no seu dia a dia, hein? Parabéns. Exatamente, exatamente, né? Acho que eu sempre digo, né, que eu sou nutricionista em primeiro lugar, né? Sou professora e agora recentemente meu mais novo desafio, né, que é estar com a Tiffany e com o Thomas, que é também é exercer, né, a docência, né, a pedagogia desde os dos primeiros momentos, mas com certeza, né? Acho que eles me transformaram mãe, mas também estão me transformando, né, um outro ser humano, uma outra professora, uma outra nutricionista, e não tem como dissociar, não é verdade? Com certeza. Eu posso falar porque eu conheço mais de umas vezes, são uns gêmeos maravilhosos, viu? Parabéns. Agora eu estou Pois, na fase de engatinhar, tá difícil. Haja pernas para acompanhar as crianças. a, Pernas e coluna. é o famoso caminhar de carro, né? Para ver se dorme, né? Exato. A docência, né, gente, é o ato de ensinar, né, gente? É o ato de dividir conhecimento e capacitar os nossos futuros colegas de profissão, né? O que te motivou a atuar com docência em cursos de graduação de nutrição? Acho que a grande motivação para me tornar docente é justamente essa vontade de dividir o conhecimento, dividir aquilo que eu vivenciei, que eu aprendi. Né? Acho que meu primeiro grande exemplo é a minha mãe, que ela era professora de matemática e sempre, né, nos ensinou, eu digo nós, porque somos em três irmãs, né? É. Então, sempre nos ensinou essa importância de estudar, de se dedicar aos estudos. Então, acho que esse foi o primeiro, né, pode-se dizer, o primeiro exemplo, né? Depois, dentro aí da minha formação, né, profissional, eu tenho como uma lembrança muito forte os professores que eu tive no ensino técnico, né? Eu também sou formada técnica em nutrição pela Escola Carlos de Campos, que todo mundo que estudou no Cacá ou trabalhou chama carinhosamente de Cacá, né? Então, os professores, né, ali da escola também foram exemplos, né, imprescindíveis, tanto para a minha escolha por seguir a nutrição, quanto por esse olhar, né, diferente, falar, nossa, posso seguir a carreira docente. Né? Eu lembro fortemente de três professores que sempre colocavam, né, dentro, né, de tantos outros ensinamentos, colocavam que o professor
né? Ser professor, você acaba tendo um estímulo maior para se manter atualizado, né? Então, é esse caminho de quando você vai preparar a aula, planejar a aula, você tem que estudar, né? Para sempre estar levando o conhecimento, as informações mais atualizadas para os estudantes. Então, né, você, vamos colocar entre aspas, né, você se força a estudar, a se manter atualizado, né, mas um forçar no sentido de o ambiente, né, a sua atividade já leva a isso. Então, tem esse ponto, né, que eu sempre carrego isso comigo. Um outro ponto é a questão justamente de amar aquilo que você faz, né? Então, eu vi ali professores que amavam a nutrição, amavam a docência e passavam isso, né, na sua fala. Então, para mim, aquilo encantou, né? Imagina, né, uma adolescente de 15 anos, né, tendo esse exemplo profissional, como isso, de fato, brilha os olhos e faz com que a escolha, né, seja um pouco mais suave, né? E um outro ponto, né, que eu carrego de ensinamentos, né, do ensino técnico, que motivou a ser docente, é esse amor que a gente tem pelo ser humano, né? Porque na nutrição a gente lida com o ser humano, lida com o próximo, e na docência é exatamente isso, né? A gente lida com o ser humano, lida com o próximo. Então, essas duas áreas se encontram, né? Dentro da docência com esse propósito, né? E também não tem como não citar a própria experiência que eu tive na minha graduação, né? Que eu tive a oportunidade de fazer monitoria acadêmica, né? Que é quando o aluno acompanha um professor dentro da disciplina, apoiando ele em atividades pertinentes, né? A sua formação, ao seu estado ali como aluno. E eu pude fazer esse planejamento, essas atividades, né? De monitoria e, de fato, vivenciar, né? Os bastidores da sala de aula. Então, ali foi vamos colocar assim, né, a gota d'água, né, o que faltava para a escolha, né, para a decisão de ser docente, foi justamente essa vivência, né, como monitor acadêmico. Acho que isso são essas grandes motivações que eu tenho, né, por ser professora, ser docente, Sim. né? Só fazendo um adendo, a minha carreira docente não começou no ensino superior, eu comecei de fato no ensino técnico e foi no Carlos de Campos, então para mim tem um peso histórico, né, um sentimento muito grande e o caminhar, né, para a graduação de nutrição acabou vindo decorrente, né, da minha própria formação, né, de ter um mestrado, enfim. Então, essa vontade, né, de querer dividir com o próximo conhecimento e levar, né, também esse amor, né, que a gente tem pela nutrição e pela docência. Ah, com certeza. Tá vendo que são longos caminhos, né? Às vezes um simples projeto de monitoria moldou uma nova profissional, né? E o fato de ter relembrado, né, mestres, né, no início da fala da doutora Angélica, de 3 professores que te marcaram, né? E é essa parte da docência também, né? Aos nossos alunos, às vezes, a gente plantar aquela sementinha, né? Que ele lembre da gente com bons olhos, né? Não só com aquele professor que ensina, que se posiciona, né? Aquele professor que agrega, né? Que bom que você teve isso, né? E sim, exatamente. E acho que eu sempre digo que foi um dos meus grandes ensinamentos no mestrado, Sim. né? Que acho que no mestrado, de fato, a gente tem toda a parte teórica, né? Técnica, científica importante, mas o grande ensinamento que eu tiro do mestrado é esse capital humano, o quanto que é essa importância de você lidar com pessoas, estar com pessoas, né? Claro que no decorrer da minha formação também, lidei, né, com pessoas em outros momentos, enfim, mas esse grande ensinamento que eu trouxe do mestrado, né? Esses desafios, né? Que é lidar com o próximo, e que me impulsiona a justamente, né, querer me manter como docente e mostrar, né, que muitas vezes no desafio, na dificuldade, pode surgir uma oportunidade, você se descobre, né, com uma outra habilidade, com uma outra atuação que seja muito importante né, para você e para você também fazer diferença no mundo. Então, acho que é isso que a gente precisa, né? Pessoas que queiram fazer um pouco mais do que o básico. Ai, com certeza. É o famoso sair da caixinha, né? Fazer o diferente, Exatamente. né? Por exemplo, a gente falando sobre os desafios mudou muito. Mudou muito acho que a cada década, né? Se a gente for analisar um curso, mudou totalmente a grade, a percepção, a forma, né? E o professor ele vai se moldando a isso, né?
Na sua percepção, o que você acha que mudou no ensino e na formação do profissional nutricionista de hoje, né, para, digamos, para sua época de estudante, né? Você fazendo esse comparativo, que mudanças assim que você percebeu? Então, eu estou na área da nutrição desde 2002, foi quando eu comecei o ensino técnico, né? Sim, Me formei na graduação em 2009. Então, tem um tempinho aí que eu já estou formada. Eu acho que é uma grande mudança que a gente teve nesse período, sim. tá até além da própria nutrição, da própria atuação do nutricionista, a gente não pode deixar de resgatar uma situação, né, que foi uma grande, colocar aí uma grande mudança, né, de paradigma dentro da educação, que foi a ampliação de ofertas de vagas no ensino superior, né? Então, quando eu ingressei no ensino técnico e também ingressei no ensino superior, não existia uma oferta tão grande de cursos, o número mesmo de instituições de ensino e cursos sendo ofertados e automaticamente vagas. Sim. Né? Eu lembro que quando eu prestei o vestibular, a minha decisão para prestar o vestibular, a gente poderia contar aí na cidade de São Paulo algo em torno de 6, 8 cursos de nutrição, dentre esses 2, 3 cursos que tinham aquele nome, né, de peso, que eram referência no mercado. Hoje, se a gente pensar em, eu vou fazer um curso de nutrição, a gente tem muito mais, né, na cidade de São Paulo, muito mais do que 30 instituições ali oferecendo cursos, nos mais diversos locais, enfim, então questão de acesso, disponibilidade, né, conseguir conciliar com outras questões. Então, também, isso é um ponto importante para a gente entender a própria transformação, né, da docência e do curso de nutrição. Ampliou muito o número de vagas, né? Acho que foi importante, sim, essa ampliação, essa possibilidade de mais pessoas vislumbrarem, né, o curso superior, Verdade. mas, ao mesmo tempo, quando você tem o maior número de vagas, de cursos, né, sendo ofertados, você acaba não tendo um grande controle, né, com relação à própria qualidade da formação e a necessidade de acompanhar o progresso que a ciência, né, que a própria docência e o ensino de nutrição precisa. Então, você tem esse ponto, que é positivo, o maior número a maior oferta, mas requer uma atenção para que você consiga manter uma qualidade, manter um fluxo, né, da qualidade mesmo, um fluxo do conhecimento ali que está sendo gerado. Então, isso é um ponto que diferencia muito e que vai além da nutrição, né? Não foi um movimento na nutrição, foi um movimento no ensino superior, no ensino, sobretudo no ensino público, né, e nas ações afirmativas de acesso ao ensino superior. Então, a gente tem esse movimento de ampliação de vagas, né? Especificamente na nutrição, a gente vê que nos últimos anos, né, nas últimas décadas, você tem uma popularização muito maior dos conhecimentos relacionados com o alimento e com a nutrição. Então, hoje, né, as pessoas têm, até a própria internet ajudou muito isso, né? Quando eu fiz o curso técnico, não era tão difundido assim, né, a internet e tudo mais. Na graduação já estava mais tranquilo, mas no curso técnico a Sim. gente ainda fazia trabalhos, né, escritos à mão, né? Não era obrigatório ser impressos, né? Então tem essa situação. Mas a gente pensar que o conhecimento de alimentação e nutrição ele está sendo muito mais difundido hoje para a grande população, né, a população de uma forma geral. Então, automaticamente, as pessoas elas têm acesso a essa informação e também acabam procurando mais profissionais e existe essa demanda aí do mercado que acaba sendo criada por essa procura maior. Então, você também tem essa consolidação do curso de nutrição, com maior número de vagas e procuras, por conta também da popularização da informação. E a gente tem também um paralelo, que é a própria profissionalização e a própria exigência que o mercado também faz em alguns aspectos. Né? Podemos citar, por exemplo, a questão da regulação da rotulagem, regulação de propaganda dos alimentos. Há Sim. 15, 20 anos atrás, a gente não tinha tantas estratégias de regulação. Claro que é um movimento também da sociedade como um todo, de se tornar mais crítico, de não aceitar algumas situações de uma forma, né, tão natural, e que faz com que, ao você tornar, né, esse processo de vinculação de informações mais críticos, você tem que recorrer, né, ao embasamento científico para falar, mas por que não pode X?
porque você tem todo esse embasamento, né, para falar o porquê não pode. E para você buscar esse embasamento, é o profissional formado na área que vai ajudar. Então, você vê também aí outras áreas, também aumentando a necessidade, a busca por profissionais ali inseridos. Então, você tem também essa situação, né? Agora, se a gente pensar na relação, né, professor-aluno, né, docente-discente, a gente vê também que mudou muito, né? Até mesmo porque, como lá atrás a oferta de vagas era menor, né? O número de professores era menor e as relações sociais eram um pouco mais, vamos colocar, engessadas, a gente tinha o professor ali como, né, um semideus, em cima do pedestal, Sim. né? A gente ainda tem essa relação de respeito, né, que tem que existir, porque existe essa relação hierárquica, né, entre o aluno e o professor, mas até em termos sociais, né, a gente vê que não é tão engessado assim, você vê uma aproximação, né, um pouco maior, então, de fato, assim, às vezes você conversar com os alunos, até mesmo aspectos que fogem ali mesmo da formação técnica, né, alguma situação de fazer alguma orientação de escolhas pessoais ou trazer, né, alguma situação pessoal. Então, você vê que hoje essa relação, né, docente-discente acabou se tornando um pouco mais próxima Verdade. e, né, um pouco mais no sentido de, não vou dizer amigável, não que antes não era uma relação amiga, né, mas um pouquinho mais, vamos colocar assim, com menos normas, né, menos quadrada, né, Sim, assim, pensando dessa forma. verdade. Então, acho que isso também ajuda a entender como muda, né, essa relação docente e discente. Então, acho que isso que é importante para a gente Sim, pensar, né, que bastante ela se coisa alterou. transformou. E se parar para pensar antigamente, era muito vinculado às capitais, né? E às grandes cidades que tinham esse curso, né? Que nem a fala da doutora Angélica. Hoje em dia se cresceu-se a amplitude, né? Antigamente, se a pessoa quisesse fazer um curso como de nutrição, ela teria que se deslocar da sua cidade e ir para uma outra e saber se teria como morar, como marcar os custos, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa consegue fazer na sua própria cidade, né? Pegando Sim, tem esse. muito mais. Ui, desculpa, te Não, cortei. Tem pode muito falar. mais, tem muito mais oferta, né? Disso, e assim, a gente pensa em cidade como um todo, mas se a gente pensar em São Paulo, né? A grandeza que é São Paulo, se Sim. você ter a possibilidade de ter o curso no mesmo bairro que você está trabalhando, ou muito, acaba sendo muito mais acessível, né? Eu estudei na cidade, que eu sempre morei em São Paulo, estudei em São Paulo, mas eu sempre morei na Zona Norte e estudava na Zona Oeste, né? Hoje eu tenho a possibilidade, se eu quisesse estudar hoje nutrição, ter o curso na Zona Norte. Então, a gente vê que esse acesso facilitou bastante, né, essa possibilidade. E isso é um ponto que às vezes eu reflito, né, até complementando a pergunta, que às vezes eu reflito, que como a gente tem muito mais oferta, não só do curso de nutrição, mas de todos os cursos como um todo, eu sempre falo isso às vezes para os alunos que não estão muito felizes com a escolha na nutrição, eu digo que hoje a gente tem muito mais possibilidades de experimentar. Verdade. Então, se eu ingresso na qualquer que seja a carreira, na nutrição, e vejo que não é exatamente isso que eu quis, eu posso simplesmente interromper o curso no semestre seguinte, ou seja, dali 2, 3 meses, começar um outro curso que eu, né, vamos colocar aí uma segunda opção minha, começar um outro curso, experimentar essa outra área e me encontrar melhor dentro da profissão. Coisa que há 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar nutrição, a oferta era menor, você tinha aquele peso de que não, mas você conseguiu essa vaga. Você vai desistir dessa vaga que Era uma todo mês conquista, tinha né? mais 50 pessoas querendo. Então, acho que se a gente pensar os formandos, né, até anteriores, né, de 2020, de 2000, desculpa, 2000, 1990, enfim, eles tinham essa sombra, né? Então, talvez até mesmo a escolha por se manter na nutrição pode ter sido levada também por esse ruído. Não que não se formaram bons profissionais, que não se formaram profissionais que gostassem mesmo e amassem a nutrição, mas quem sabe, talvez alguns tivessem mudado de área se tivessem melhores oportunidades. Então, acho que hoje, o aluno que ingressa na faculdade hoje, seja na nutrição ou de qualquer outra,
ele continua e tem que continuar com essa certeza de que ele está fazendo o curso que ele gosta, com a oportunidade que ele almeja mesmo. Porque para justamente é muito mais fácil ele sair e mudar de um outro curso e se identificar melhor com outro curso, né? E para a vida isso é muito importante também, às vezes a gente saber o que a gente não quer fazer, Com né? certeza. Que ajuda muito. E às vezes, e eu costumo falar isso para a gente, para os alunos, principalmente aqueles que às vezes acabam desistindo, eles vêm falar para a gente tristes, Sim, né? Ai, professora, eu não me achei na nutrição, eu vou desistir. Aí eu falo, mas por que é triste? Eu acho que é um ensinamento importante para você. Você descobriu que você não quer fazer. Então, com certeza, na outra área que você vai, talvez você vá com o coração, né, mais aberto, com a mente mais esclarecida, e encontre sua felicidade lá. Eu tive a sorte de encontrar minha felicidade na nutrição, estou na nutrição há mais de 20 anos. Né? Eu sei que tem colegas que não encontraram essa felicidade como eu encontrei, mas continuam na nutrição. E tem colegas que também não encontraram e foram para outras áreas, e não tem problema, né? E esse raciocínio, né, de que eu consigo mudar de área, porque eu não estou contente ali, eu digo área, né, a formação principal, por não estar contente, uma possibilidade muito maior hoje, porque eu tenho muito mais oferta, né? Então eu consigo caminhar melhor dessa forma. Acho que isso é um ponto positivo de ter essa oferta maior de cursos, né? Não só na nutrição, mas como um todo. com certeza. E tinha também um calcanhar de Aquiles, que era o vestibular, né? Não bastava você querer fazer o curso, tinha esse filtro de passar por vestibular. Por isso que pega muito as falas da doutora Angélica. Ai, meu Deus, eu não me achei, mas eu passei por um vestibular, consegui a vaga e vou desistir, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, se aplicam o vestibular, mas o filtro é mínimo, né, de corte, né? Porque tem mais vaga do que procura, né? Sim, a gente ainda continua, né, com o vestibular, Sim, né, como forma de ingresso no ensino superior, isso não sim. caiu, mas de fato você tem uma menor exigência, até por Uhum. conta de uma procura, de ter uma oferta maior, então você não tem que, por exemplo, né, como a gente falava bastante, gabaritar a prova, você tem que acertar todos, né, Exato. você atingir ali uma nota mínima que mostra a sua proficiência, né, para ingressar no ensino superior, você acaba ingressando, isso tem uma facilidade. Um outro ponto, né, que também, aí pensando no âmbito das universidades públicas, antes, para você ingressar nas universidades federais, principalmente, você tinha que fazer um vestibular para cada unidade. Hoje, com a questão do Enem e com a questão do SISU, você consegue fazer uma prova, que é o Enem, e que te habilita a escolher qualquer faculdade, seja em São Paulo, seja na sua cidade, ou fora, sendo que você fez a prova ali na sua cidade. Então, acho que isso também pensando no ensino público facilitou. Por exemplo, quando eu prestei o vestibular, se eu quisesse prestar o vestibular para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu teria que ir no Rio de Janeiro, fazer a prova, então eu teria que também contar com o meu custo de deslocamento, com tudo isso, né? Coisa que com o Enem e o SISU, eu posso fazer o Enem na minha cidade e ao escolher o curso, escolher para qualquer uma das federais, né? Eu sei que algumas estaduais de São Paulo também entram pelo SISU, não sei exatamente como que está Sim. esse tipo de seleção, mas eu sei que facilitou, né, essa forma. E até as faculdades públicas, desculpa, particulares também usam o Enem, às vezes, como a forma de ingresso. Então, se você fez o Enem e tem a nota ali, o boletim do Enem, você pode substituir o vestibular por essa nota do Enem, desde que tenha alguns pontos. Então, você vê também que é um movimento fora da nutrição, né, de expansão no ensino superior, que acaba facilitando e caminhando para o ingresso no curso, né, de nutrição e muda também toda essa relação aí do ensino e formação dentro da nutrição. Com certeza. E também uma grande mudança que a sociedade teve foi a grande amplitude da internet, né? Qual a sua opinião como educadora, né, sobre algumas coisas que surgiu nesse período maluco de pandemia, acabou se adaptando-se mais em algumas universidades, né? Que é a graduação híbrida ou a EAD em nutrição, né? Existe um lado bom ou ruim nessa modalidade de ensino? Essa é uma pergunta muito delicada e que envolve muitos termos, muitas definições que muitas pessoas confundem e vamos colocar aí, né? O mercado se vale dessa confusão. Então, acho que primeiro que a gente precisa distinguir é que durante a pandemia,
nós tivemos, né, o ensino remoto, né, o ensino por meios digitais, de uma forma emergencial, porque foi necessário a gente não ter a grande circulação de pessoas, fazer o isolamento físico, enfim, para conter a contaminação, né, a dispersão e contágio, né, pelo coronavírus. Então, foi necessário e foi uma medida de exceção, não uma regra. Né? Então, durante a pandemia, tivemos o que todos os documentos, né, balizaram muito, o ensino remoto, né? Tanto que o ensino remoto ele foi adotado nas modalidades de ensino também presenciais. Então, assim, o ensino remoto que tivemos durante a graduação foi necessário naquele momento, tanto que agora a gente já está retomando as atividades presenciais, né? Tanto na graduação, no ensino, como também em outras áreas, né? Mas a necessidade de adoção desse ensino remoto lá em 2020 trouxe para a gente, né, uma visualização, né, visualização não, uma experimentação de uma modalidade de ensino que era o ensino à distância, né, que é você utilizar as tecnologias de informação e comunicação, né, que dentro dos documentos, né, do Ministério da Educação se chama como TICs, você utilizar essas tecnologias para facilitar, na verdade, para transmitir, né, o conhecimento ali e facilitar a comunicação. Então, dentro da pandemia, ao experimentar esse ensino remoto, a gente percebeu que a gente consegue estabelecer uma comunicação, estabelecer um fluxo, né, de informações, então aí a transmissão de conhecimento, a criação de habilidades, de uma forma positiva, usando as tecnologias de informação, né, de informação e comunicação. Então, aí esse é um ponto. Né? O ensino remoto foi necessário, foi aplicado, agora está sendo gradativamente retomado para o ensino presencial. Essa é uma situação. Aí a gente tem uma outra situação paralela, e aí que o mercado aproveitou para misturar tudo, né? Que é o ensino à distância, né? Que é uma modalidade de ensino, diferente da modalidade presencial, que requer um espaço físico. O ensino à distância é uma modalidade de ensino que utiliza prioritariamente as tecnologias de informação e comunicação para que ele aconteça. Né? Então, a prioridade no ensino à distância não é você ter uma sala de aula, mas você ter um meio de comunicação. Então, podemos aí simplificar e falar você ter o computador e a internet para fazer essa comunicação. A gente sabe que podemos usar outros mecanismos, né? Não só o computador, enfim, né? Dentro desse ensino à distância, tanto que dentro, né, do estudo, né, da história, do ensino à distância, a gente comenta bastante a questão lá atrás, né, do ensino por correspondência, né, que você mandava lá, chegava uma apostila, você estudava a apostila, tinha um dia que você fazia a prova, isso é um ensino à distância, né? Não, numa época que não tinha internet, mas que você tinha que usar os mecanismos. Ou mais recentemente, talvez, né, os mais jovens, você deva se lembrar do Telecurso 2000, que passava na televisão. Isso também é um ensino à distância, você está utilizando uma tecnologia de informação, né, aí no caso a televisão aberta, com todo o sinal, né, de transmissão, para passar o conhecimento, a pessoa vai assistir a aula, vai fazer a prova para demonstrar o conhecimento, vai ter a habilitação, né, vai ter o diploma, o certificado daquele curso. Então, dentro do ensino à distância, a premissa é essa, você utilizar tecnologias de informação para transmitir essa informação. Então, aí a gente tem essa distinção, primeiro, no ensino remoto, para o ensino à distância. Aí vamos para o ensino à distância puramente, sem falar da nutrição. Eu, Angélica, vejo que é uma ferramenta, é uma modalidade que é muito bem aplicada em algumas situações, né? Principalmente quando você está falando de conhecimento, de conteúdo, que é no âmbito teórico, que é no âmbito de reflexão, que não necessita de um contato, de fato físico, uma troca, uma experiência, né? Uma parte prática para acontecer. Aí, se a gente pensar, então, né, eu gosto de fazer essa analogia, que o ensino à distância, se a gente imaginar que é um modelo específico de carro, né? Você tem um carro popular, que vai ter lá o motor, 4 rodas, né? E vai te levar para qualquer lugar, mas você vai ter um modelo mais sofisticado, por exemplo, uma caminhonete, que é um pouco mais robusto, mas você vai ter um modelo esportivo, né? São 3 modelos de carro.
né? Assim como são as modalidades. Tem a modalidade presencial, a modalidade híbrida, a modalidade à distância. São 3 modalidades de ensino. Cada qual vai ter a sua função e a sua potencialidade ali exercida, né? Se você vai fazer uma competição, né, vai participar de uma prova de velocidade, não vai querer ir com o carro popular, que ele não vai te dar o melhor resultado. Assim como a própria caminhonete, pode ser que ele não dê o melhor resultado, mas já o modelo esportivo é específico para isso, né? Porque ele te atende nessa necessidade. Então, a gente tem que, sim, tem várias modalidades de ensino que vão prestar muito bem para determinados objetivos, né? E onde eu quero chegar com essa reflexão? A gente chega no ensino da saúde, a gente chega no ensino da nutrição. Nutrição é a área da saúde, né? Saúde requer o contato com o próximo, requer você cuidar do ser humano. Então, na minha percepção, eu acho que não é compatível o ensino da saúde, o ensino da nutrição para um meio em que você não tem esse contato, né? Porque você precisa estar com o ser humano, você precisa conhecer o ser humano para você conseguir fazer o cuidado dele de sua forma plena, né? Aí podem vir outras pessoas e refletir e falar assim, mas na nutrição a gente não aprende só matérias específicas, matérias, né, práticas. Também tem algumas matérias de cunho teórico, de cunho reflexivo, Sim. né? Mas a gente também aprende, né, como até volto no que eu comentei lá atrás, a relação interpessoal. Então, dentro do curso, você também tem essa vivência de se relacionar com outras pessoas, de se relacionar com outras situações, que às vezes o online, né, o ensino à distância, acaba fragilizando esse tipo de troca, né? Então, para finalizar a minha reflexão, Angélica, não acho, né, o adequado o ensino à distância dentro da área da saúde e da nutrição. Vale um outro comentário, né, que a gente acaba, né, como docente, né, isso é uma formação, a gente acaba tendo acesso a muitos documentos, enfim, a gente sempre vai com as referências. A gente tem hoje o MEC, ele estabelece que no ensino, na modalidade presencial, você pode ter algumas matérias, algumas disciplinas ministradas por meio das tecnologias de informação e comunicação, e o curso continuar sendo modalidade presencial. Eu acho que essa possibilidade só torna mais frágil ainda essa nossa reflexão, porque justamente coloca, mas se a matéria X pode ser online, porque a matéria Y não pode ser online, né? E você acaba tendo a formação de um profissional um pouco mais fragilizada. Então, Angélica, no mundo ideal, acredito que a graduação em nutrição teria que ser 100% presencial. Mas eu sei que os documentos oficiais do MEC estabelecem e permitem que hoje até 40% das aulas sejam ministradas numa modalidade, utilizando tecnologias de informação e comunicação, utilizando esses meios digitais. Então, hoje a gente tem uma graduação tida como presencial, em que 40% pode ser ministrada de outra forma. Então, acho que vale a pena a gente discutir o que de fato a gente está fazendo de presencial hoje, né? Porque aí torna frágil a discussão, por exemplo, quando eu falo, né? Não digo eu, né? Quando a gente ouve, né? A gente coloca eu no discurso, né? Quando a gente ouve, fala assim, mas tem ensino semipresencial, ensino à distância, que forma muito bem, né, outras pessoas. Eu volto no exemplo do carro, cada carro vai ter uma finalidade também com quem vai estar conduzindo, né? Coloca um carro esportivo na mão de um recém-habilitado que também não vai muito para frente. A questão a gente tem ali as relações, né, de formação do discente, a gente tem o MEC que permite essa modalidade que vai tornando frágil essa formação. Você forma, né? Mas é uma formação um pouco mais, que pode ser deficiente. Pode ser, ao mesmo tempo que não necessariamente. Se o aluno conseguir buscar meios, né, de entender essa modalidade, se fortalecer dentro disso, talvez ele saia muito bem formado.
Assim como às vezes a gente faz a reflexão. Tem alunos que às vezes dentro de sala de aula chegam, sentam, abaixam a cabeça, dormem, ficam ouvindo música o dia inteiro, a aula inteira, na verdade, estão ali presentes. Mas eles estão ali? Só está de corpo presente, né? Então, acho que aí, claro que são exceções, né? Então, se a gente pensar de uma forma geral, principalmente quando a gente pensa em regulação, né, em modalidades, a gente tem que pensar de uma característica geral. O ensino da nutrição, ele é um ensino da área da saúde, ele demanda o contato com o ser humano, demanda o contato, né, com o nosso paciente, cliente, enfim. Então, eu não vejo como positivo esse ensino na modalidade à distância, em que você acaba não tendo praticamente contato nenhum, seja com o seu professor, seja com a sua turma, enfim, tudo isso acaba fragilizando muito a formação. Com certeza. E essa analogia com o carro foi maravilhoso, né? Que nutricionista eu quero ser? Para que aptidão eu pretendo plantar no meu futuro, né? Que capacitação que eu quero ser como nutricionista, né? É bem condizente mesmo. Atualmente, a nutrição, né, pelo Conselho Federal de Nutrição, tem 34 especialidades de atuação, né, que são regulamentadas, né, pelo CFN. Porém, se a gente analisar a grade curricular, né, de cursos de graduação de nutrição, nem 20% dessas áreas, né, esses temas são abordados na graduação, né? O que o docente, né, pode orientar os seus alunos referentes a esses temas que é de nutrição, é uma especialidade, mas que não é abordado na graduação. Cabe, acho que, duas reflexões, né? Antes de fato a gente falar sobre as especialidades dentro da área de nutrição. Primeiro, que a nutrição é uma ciência, e sendo uma ciência, ela é algo que está em movimento, ela está em intensa transformação. Então, aquilo que eu aprendo hoje não vai ser uma verdade absoluta amanhã, quem dirá daqui 10 anos, daqui 20 anos. Né? Então, a nutrição é uma ciência, ela precisa ter essa movimentação constante. Então, a gente, né, por que eu trago essa reflexão? Porque o que a gente ensina hoje na graduação, com certeza o aluno não tem que levar como uma verdade absoluta e achar que já aprendeu, não precisa fazer mais nada. Então, ele precisa estar em constante atualização, sempre estudando, né? Sempre revisitando o mesmo assunto, por mais que, mas eu já aprendi. Mas vamos rever se não teve um novo estudo, se não teve uma nova abordagem, enfim. Claro que a gente sabe que tem algumas coisas que são consolidadas, não vão mudar, né? A água não vai, a gordura não vai passar a ser solúvel em água, vice-versa, mas tem coisas que a gente precisa estar ali acompanhando. Então, esse é o primeiro ponto. A nutrição, por ser uma ciência, ela está em constante evolução e a gente precisa estudar sempre. Um segundo ponto, a nossa formação de nutricionista no ensino superior, ela é de característica generalista, né? A formação do nutricionista é para atender até uma resolução anterior, né, que você citou das especialidades, é para atender as áreas de atuação do nutricionista, que hoje são 6 áreas regulamentadas. Então, você tem um curso aí que tem duração de 4, em algumas universidades 5 anos, para formar um profissional apto a trabalhar em qualquer uma das 6 áreas de atuação. Então, não tem como a gente esgotar todos os assuntos na graduação. O que a graduação faz? Ela traz o conhecimento básico, né? As premissas da nutrição, aquele conhecimento que de fato já está consolidado ali e que vai abrir e apresentar cada uma das áreas, né? Seja a área de alimentação coletiva, que é a área de produção de alimentos, o que classicamente a gente chama de WAN, né? Seja a área de nutrição clínica, que aí abre um universo à parte, né? Tem a clínica hospitalar, tem a clínica de atendimento individualizado, enfim, tem a área de saúde coletiva, tem a área, né, de esportes, esportes, de atividade física. Então, a gente vai abrindo para essas áreas. Não tem como, num curso de 4, 5 anos, a gente esgotar todo esse assunto, né? Então, o nutricionista ele é formado, apto a atuar em cada uma das áreas. O profissional, quando formado, que vai ter a sua atuação profissional, ele vai ir para uma das áreas. Sim. Então, estando em uma das áreas, ele vai ter que continuar se atualizando nesse conhecimento e, assim, buscar o conhecimento mais específico que vai corroborar com as ações dele nessa área. E
E aí que a gente tem um novo nível de ensino, né, que a gente tem como a pós-graduação, lato sensu, que é a especialização, que vai trazer um conhecimento afunilado daquela área. Então, por exemplo, o nutricionista, que se formou de uma forma generalista e está atuando em alimentação coletiva, num restaurante de uma unidade escolar, restaurante de uma escola, ele pode se especializar no quê? Na produção, na gestão desse restaurante, na produção desse alimento, no controle de qualidade desse alimento. Então, ele vai ser, dentro da nutrição, ele vai usar um segmento, que é a alimentação coletiva, e vai buscar as informações mais pertinentes para essa área. Então, por isso que a gente vê que a graduação, ela vai trazer o conhecimento básico, que vai permitir que o profissional se insira no mercado de trabalho e busque os outros conhecimentos à medida que vai apresentando a necessidade. A gente pode fazer essa mesma reflexão com qualquer outra área. A nutricionista foi para o hospital. Ele, depois que está inserido na área hospitalar, ele vai buscar cursos, informações, conhecimentos específicos para a área hospitalar. E pode, em determinado momento, querer fazer a especialização, curso, né, de pós-graduação lato sensu, especialização em nutrição clínica e nutrição hospitalar. Esse é uma situação, e aí a gente está falando do conhecimento que ele vai buscar, que ele vai se manter atualizado, vai aprofundar esse conhecimento e vai aí criando, né, o que a gente chama, até usando, né, um linguajar da parte muito mais empresarial, ele vai formando seu nicho de atuação. É o nutricionista, né, que a gente brinca, o nutricionista de one, a nutricionista clínico, a nutricionista, né, da alimentação escolar, ou que a gente fala popularmente da merenda. Então, ele vai afunilando a forma, não digo afunilando, vai estreitando mais a sua formação, ali, a sua reflexão sobre a nutrição, para embasar essa atuação. Então, aí a gente tem o conhecimento, tem o curso de especialização, que é diferente da especialidade e do título de especialista. O título de especialista, as especialidades que são regulamentadas pelo CFN e que recentemente foram ampliadas para 34 especialidades, é um reconhecimento, né, do campo de atuação que envolve teoria, que é o conhecimento, e a prática do nutricionista. Então, é você reconhecer, por exemplo, o nutricionista que atua na alimentação escolar, como especialista em alimentação escolar. Ele não é só o nutricionista graduado, mas ele foi um nutricionista que buscou conhecimento em alimentação escolar, conhecimento em produção de refeições, conhecimento em também educação alimentar, enfim, e teve a prática junto, né? Então, ele pegou o conhecimento, juntou com a prática, e ele pode se dizer especialista em alguma, né, dessa determinada área. A mesma analogia a gente faz com a questão de nutrição hospitalar. É um nutricionista que buscou conhecimentos na área de nutrição clínica, eventualmente no hospital a gente até busca também conhecimentos da parte de gestão, de indicadores, enfim, mas também teve a prática, a vivência na nutrição clínica hospitalar e pode-se dizer especialista em nutrição clínica hospitalar, nutrição clínica ambulatorial ou as suas segmentações, que aí são 34. Né? Vale só, né, fazer um adendo que essas 34 especialidades elas foram normatizadas pela resolução, né, 689, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui para não falar o número errado, é isso mesmo, 689 de 21, mas elas ainda estão em processo justamente do quê? De validação de quais são os requisitos para se dizer, para você poder falar com propriedade que, olha, o nutricionista é especialista em alimentação escolar, por quê? A, B e C. Então, hoje, a gente tem algumas especialidades de fato com o título de especialista já solidificado e tem outras especialidades que ainda estão nesse processo de construção e consolidação, né? Quem confere o título de especialista é a Associação Brasileira de Nutrição, a ASBRAN, que tem essa parceria com o Conselho Federal de Nutricionistas, com o CFN, e a ASBRAN, anualmente, ela lança o edital, né, de título de especialistas, com as especialidades
que já estão consolidadas. Hoje, né, esse ano de 2023, temos um edital em aberto e vamos ter o título de especialista para algumas dessas especialidades, não serão as 34, né? E, de novo, a gente volta. A nutrição está em constante evolução, então, dentro desse caminho, pode ser que o ano que vem tenha um edital com 10, no outro ano, edital com as 34. Então, a gente tem que aguardar, né, esse caminhar da própria movimentação dos órgãos competentes de regulamentação, seja o CFN e ASBRAM, para solidificar essas 34 especialidades como, de fato, o título de especialista, Com né? certeza, que a nutrição é Então, uma área bem generalista, como a doutora mesmo comentou, né? Por ela ser tão generalista e ampla, acaba ganhando essas ramificações em outras áreas, né? É o plus, né? exatamente. Mostrar, assim, acho que uma coisa que eu gosto de destacar quando a gente fala da especialidade do especialista é que não é mais conhecimento que você vai acumular, você vai precisar acumular também a prática. Tanto que um dos requisitos para o título de especialista é ter, no mínimo, 2 ou 3 anos de atuação na área, né? Então, não é só não que seja só o conhecimento, Sim. né? Não é você fazer o curso de especialização, que acaba sendo mais um curso teórico, né? A gente sabe que tem algumas especializações que têm módulos práticos, enfim, mas não é uma grande realidade, né? Com exceção das residências multiprofissionais. Sim. Então, a gente vê a especialização lato sensu, a gente percebe que é mais curso teórico. Então, não tem como falar que a pessoa é especialista com mais teoria. Ela precisa ser especialista na teoria e na prática. E aí é um ponto que a própria graduação também não tem essa premissa, né? A graduação ela tem a ideia de formar o profissional, a gente tem uma vivência prática na graduação, seja por meio de aulas, mais por meio dos estágios, mas não é a mesma coisa do que você falar de 3 anos de prática profissional, né? E tudo conhecimento que você adquire de acordo com os desafios do dia a dia, que é bem diferente, né, da sala de aula, que você Com consegue certeza. moldar, consegue deixar dentro ali do quadradinho, né? E tudo é perfeito. Então, a gente sabe que é necessário essa confrontação, né, com o meio, né, com o meio ambiente, com a realidade, para também forjar o profissional, forjar o nutricionista. Então, a gente falar que ele é especialista em determinada área ou não. Com certeza, porque já está no nome. Ele está atrás de um título, né? Ele vai colocar um plus a mais no seu currículo, né? Uhum. Atualmente, você é presidente da APAN, Associação Paulista de Nutrição. É um trabalho voluntário que envolve muito amor à categoria, viu? Acho que todas as pessoas envolvidas nessas associações são pessoas que têm muito amor pela nutrição e pelo próximo, né? E como associações como a PAN podem ajudar o estudante em formação ou transição de carreira, né? Não é nem só para o estudante, né? Aquele nutri já formado, mas que vai mudar totalmente de área, né? A transição de carreira, onde associações assim, técnicos científicas ajudam essas pessoas. As associações técnico-científicas têm justamente esse caráter de promover a atualização e o desenvolvimento, né, da ciência, no caso nosso, da ciência da nutrição, Sim, né? Então, as associações, especificamente a APAN, a gente trabalha de que forma? Promovendo cursos e eventos que levem esse conhecimento, né, de forma a complementar a formação do nutricionista, então, o estudante ainda, e já o nutricionista formado. Então, as associações, elas não têm característica de formação básica, elas não vão oferecer o curso de nutrição, né? Assim como elas também não vão regulamentar o curso de nutrição. Quem regulamenta o curso de nutrição é o Ministério da Educação, que por muitas vezes faz parceria, se aproxima, né, tanto dos conselhos, das associações, para ter essa troca de informação. Mas não é a associação que regulamenta diretamente, né? Então, nós fazemos a promoção da nutrição enquanto ciência por meio de cursos, eventos, e também por meio de documentos oficiais dentro da ciência da nutrição, como, por exemplo, pareceres, estudos científicos, diretrizes, enfim, que podem ajudar o nutricionista a buscar esse conhecimento, né? Dentro de uma das ações que nós temos especificamente na APAN, a gente também tem, né, uma ação de divulgação
de pesquisa científica. Então, por exemplo, quem está fazendo a pesquisa, geralmente é o aluno que está fazendo mestrado, doutorado, ou o próprio pesquisador inserido nas instituições públicas ou privadas, e que estejam fazendo, né, desenvolvendo alguma pesquisa, ele pode divulgar, enfim, mostrar para o público aquilo que ele está fazendo ainda durante, né, essa sua pesquisa, ou mesmo, por exemplo, se precisar recrutar pessoas, fazer a captação, né, de voluntários para participar da pesquisa, enfim, a gente também colabora nesse sentido, né? Assim como a gente também colabora na publicação, na divulgação de livros que são específicos da área. Então, por exemplo, um autor que tem escrito um livro de determinada área e queira fazer essa publicação, fazer essa divulgação dentro do nosso, né, meio da nutrição, a gente também faz esse tipo de atividade dentro da área de nutrição. Então, a gente consegue ajudar o estudante nutricionista promovendo esses cursos e mostrando, aí indicando, né, caminhos para ele seguir dentro da atualização profissional que ele precisa ter. Sim, e também é responsável também, junto com a Asbram, por um congresso de nutrição, né, um maior do Brasil, né? Inclusive, o ano passado foi em Maceió, do ano que vem será em São Paulo. Esse congresso, a elaboração dele, né? Vários profissionais, temas, reúne nutris de diversas localidades do Brasil. É uma maneira também de transferir conhecimento também, né? Sim, com certeza. Os congressos, né, eles estão dentro aí dos eventos, né, Sim. para divulgação e difusão do conhecimento. O congresso em si, ele acaba trazendo, né, uma grande quantidade, né, de informação, de áreas, enfim. A gente nunca sai, né, sabendo tudo do congresso. Acho que é muito mais para aguçar a curiosidade, pensar, nossa, o que eu tenho que estudar, né? E você sai com mais perguntas do que com respostas É dos verdade. congressos. Então, o objetivo do Congresso é isso, é trazer o que há, né, de maior novidade, aquilo que a gente precisa se debruçar um pouco mais, né, dentro do estudo e da discussão. Também tem o objetivo social do Congresso, que é justamente, né, agregar nutricionistas de diversas áreas, diversos locais. O Congresso brasileiro tem essa característica nacional, então a ideia sempre é ter nutricionistas de todos os estados, né? Em 2024 em São Paulo, a gente sabe que a movimentação pelo Brasil é muito mais tranquila quando tem que vir para São Paulo, até porque a gente tem uma malha, né, aérea para o lugar é muito grande, então facilita bastante. A gente tem grandes expectativas para esse congresso, de fato, são muitos profissionais trabalhando ali, né, organizando a grade, cada uma né, das áreas, dos temas que vão ser discutidos, os palestrantes, que são todos, né, renovados e consolidados dentro da sua área de atuação. Então, isso é muito importante justamente para agregar, né, ser um ponto, né, essa referência de qual local, né, qual congresso que eu vou conseguir chegar e ter todas as informações. E, de fato, né, o congresso é o maior congresso, né, do Brasil, e vai ser muito bom tê-lo aqui em São Paulo, né, ter participado dessa organização. Com certeza. E basicamente no nosso bate-papo foi falado muito como era a nutrição antes, as conquistas, as melhorias, os campos que se cresceram, as 34 áreas de especialização. Baseando sobre isso, qual no seu olhar, né? Qual o futuro da nutrição? O futuro da nutrição acho que é promissor porque o conhecimento ele é promissor, Sim. né? Acho que o nutricionista ele vai ter muito o que atuar na nutrição. E eu acho que daqui para frente a nutrição ela tende a ser muito mais acolhedora, né? Eu digo que assim a gente já passou por um momento da nutrição de ser muito técnica, né? A gente precisou dessa consolidação científica, técnica, para falar que a nutrição é uma ciência e tem as suas premissas, né? Então, acho que daqui para frente a gente vai passar por esse momento de aplicação desse conhecimento com o ser humano. Então, a gente vai precisar passar, né, ter esse olhar de que a gente está lidando com o ser humano e que a gente precisa ser acolhido e acolher esse ser humano. Então, acho que esse que é o futuro da nutrição, uma nutrição muito mais próxima, né? Alguns grandes nomes aí, pesquisadores falam que é uma nutrição muito mais gentil, uma nutrição
né, muito mais acolhedora. Acho que esse que é o nosso futuro. Não deixar de ser técnico, né, mas não ser somente técnico, né, também saber que existe, né, essa flexibilidade, né, dentro da nossa atuação. A gente tem vários desafios, né, porque é uma ciência que vai continuar em evolução, então a gente tem que continuar estudando, descobrindo aí, né, novas soluções, respostas para perguntas já respondidas, outras que ainda não foram respondidas, mas eu acho que tem esse caminho, ser muito mais acolhedora e muito mais próxima do ser humano que a gente vai estar cuidando. Acho que esse que é o caminho da nutrição e também da docência, né? Com certeza, porque é os novos docentes do futuro que vão moldar esses futuros profissionais, né? É o profissional ter clareza nos conhecimentos da área de nutrição para o processo de formação do estudante, né? E qual dica, conselho a doutora Angélica deixa para o profissional nutricionista, né, que deseja se engajar nessa área de educação, de docência, de formação dos futuros colegas, né, que teremos no futuro, né? Eu acho que a área da docência, assim como outras também, é uma área que você precisa gostar de estar ali inserido, Verdade. porque é uma área que demanda muito, né, em termos de dedicação, de tempo. E outra analogia, né, eu gosto bastante de fazer essas comparações, né? A nossa atuação não se restringe, né, às 4 horas que a gente está na sala de aula, assim como o jogador de futebol não é só aqueles 90 minutos que está em campo, né? A gente tem toda a preparação antes e a recuperação depois, enfim, que ninguém vê e às vezes as pessoas não valorizam. Então, o professor ele não está só às 4 horas na sala de aula, né? Ele está antes disso estudando, preparando aula, revisando material, participando da parte de gestão, de administração. Depois da aula, ele vai revisar, vai, né, preparar a prova, avaliação, enfim, tudo mais. Então, é uma área que você precisa saber que o seu trabalho ele vai ser um pouco, ele não vai ser tão fechado, né, tão restrito na caixinha, como a gente fala, você não vai ter hora para entrar e para sair, né? Você não vai bater cartão, né? Você não vai trabalhar das 8 às 17. Você vai dar aula das 8 ao meio-dia, mas vai ter que se preparar em algum outro horário, e essa preparação fora desse horário é você que faz. Então, você também tem que ter essa disciplina, né, esse autocontrole muito importante, né? Sendo docente, você vai transmitir o conhecimento, então você precisa ter esse senso, né, de cientista, de sempre estar buscando perguntas não respondidas, estar buscando, né, a vírgula da vírgula da vírgula. Então, você precisa vou colocar aí de uma forma, ser muito curioso por buscar novas respostas, novas reflexões, enfim. Então, também é um desafio dentro da nossa formação. O nutricionista ensinar a graduação, ele tem poucas, né, ferramentas para a área de docência. A gente tem ali educação nutricional, mas que tem um cunho muito mais de transmissão de conhecimento para o leigo, né? A gente tem a regulamentação para ter a licenciatura em nutrição, as faculdades mesmo não adotam, né, não oferecem tanto essa licenciatura, mas é importante, quem vai para a área docente, aí, né, a gente volta lá na reflexão que a gente fez com as especialidades, né? Eu vou para a área docente, eu vou ter que buscar aquele conhecimento que eu preciso para ser docente. Então, eu vou buscar, né, um curso que vai falar sobre técnicas de ensino, um curso que vai me trazer informações sobre essa reflexão, né, de como que se dá o aprendizado, como que se faz esse caminhar. Então, eu preciso buscar com uma licenciatura, uma segunda graduação em pedagogia, talvez, aí vai de acordo com cada profissional. As instituições de ensino superior, elas têm essa exigência, né, de você ter um mestrado ou doutorado, como dentro, né, da pós-graduação do estrito sensu, que ela também tem esse foco de formar o pesquisador e formar o docente. Então, você também caminhar né, para esse lado do mestrado, doutorado, ele te traz muito mais aquela ânsia, aquela curiosidade, aquela questão da pesquisa, do que de fato da docência, mas a gente tem algumas disciplinas que tratam da formação pedagógica no mestrado e no doutorado. Então, também cabe essa reflexão. E com certeza, né, aí você também já citou isso, ter amor pelo que você faz, né?
Claro que a gente precisa, né, da remuneração para pagar as contas, né? Mas principalmente saber que você vai estar ali numa área por amor, fazendo algo que te dê, que tenha um significado para você, que é justamente você conseguir passar exatamente isso, não é mais do que só o conhecimento, mais do que está só no livro, mas sim a sua vivência, sim o seu, a sua vibração, o seu sentimento pelaquilo que você está fazendo. Acho que isso que é importante na docência hoje e nos próximos tempos. Com certeza. E é a famosa sementinha, né? Foi as primeiras falas da doutora Angélica, o que a motivou a ser foi alguns mestres que plantou essa semente. Ser esse profissional que tenha amor e que plante essa semente para os próximos profissionais. É uma profissão muito agregadora, né? Porque e você vai estar ensinando algo, não é que vai ser não é concorrente, né? Os futuros profissionais da mesma profissão que você tem, né? Gente, eu queria agradecer muito a doutora Angélica Freitas por ter aceito participar do canal. Foi uma entrevista maravilhosa, dialogou, explicou bem, passou esse olhar, né, que o capacitador, né, que está por detrás, né, tem que ter, né, para capacitar esses futuros profissionais, né? A Angélica é uma pessoa super acessível, antenada, vocês perceberam que ela se doa muito, né, para essa crescente de formação de profissionais. E uma dessas é estar sempre enturmadas na CPNutri, com Bran, tá destinando tempo, né, para a PAN, reuniões, congressos, isso tudo. Se não for amor por nutrição, eu já não sei mais o nome que se dá isso, viu? Gratidão por ter aceito a entrevista para o canal, viu? Eu que agradeço o convite de poder compartilhar, né, um pouco daquilo que a gente vive, daquilo que eu penso, né, com você, com os seguidores. Eu agradeço mesmo. Tchau.